Então, ele precisou, se apresentar aos discípulos muitas vezes para mostrar que a vida continua depois da morte. Porque ele sabia que aquele conceito mudaria toda a nossa vida. E, de fato, mudou. Nas bodas de Canaã, quando acaba o vinho, e Maria lhe diz: filho, faz alguma coisa, acabou o vinho. A resposta de Jesus foi: exatamente, mulher, o que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, a aula ainda não começou. Eu ainda não tenho permissão do Pai para iniciar a minha aula. Mesmo assim, ele cedeu ao apelo da sua mãe e começou a grande aula naquele momento. Precisamos, então, ter muito cuidado com esse conceito morte e castigo, e tentar desassociar isso o máximo possível. Tem uma informação aqui, não tem nada a ver. Bom, eu fiz uma associação, eu louca também. Sabe que os animais domésticos hoje vivem mais do que antigamente? Os gatos, na década de 80, viviam 10 anos. É uma média, tá, gente? Na década de 90 já passaram a viver 14 anos. Hoje tem gatos com 20. E de repente algum de vocês, alguém de vocês tem um gatinho que tem 21, 22. Cachorros, claro, guardando as devidas proporções, cachorros de maior porte vivem menos, Mas numa média, os cachorros na década de 90 e 80 viviam 9 anos. Na década de 90 já passaram a viver 12. Hoje tem cachorros com 18 anos. Não me diga alguém aqui que tem um cachorro mais velho do que isso. A minha tinha 20 anos. 20 anos, olha só. Morreu agora quarta-feira com 20 anos. Bateu um recorde. Eu tive um paciente pastor com 26 anos. Um cachorro de grande porte. Olha só, então não está tão errado assim. Matusalém dos animais, realmente, E aí a gente diz, mas, poxa, se a morte não castigo, Eu imagino que quando o bichinho de estimação está doente, o que a gente faz? Ai, meu Deus, me ajuda a salvar o meu bichinho. O que acontece? Hoje a gente já não merece o castigo de que o cachorro morra imediatamente. A gente aprendeu a rezar melhor, a gente já reza o suficiente, Claro que não. O cachorro vive mais, por quê? Porque a medicina veterinária avançou. Nós temos rações, exatamente, comida especial, exames, cirurgias, tratamentos preventivos até. Quando o meu cachorrinho quebrou a perna, me disseram para fazer psicoterapia no cachorro. Enfim, o homem primitivo vivia 30 anos. E olha lá, já era um senhor idoso com 30 anos. Será que não era merecedor da graça da vida? Será que não sabia rezar? Será que não rezava o suficiente? Claro que não. Não é por aí. Vivemos mais porque aprendemos a cuidar do nosso corpo. O trânsito entre o mundo espiritual e o mundo material, portanto, não é castigo de Deus. Aí a gente pensa, então quer dizer que não adianta rezar. Porque se eu vou viver, aquilo que já estiver estabelecido, não adianta rezar. E como adianta? Nós precisamos acessar o mundo espiritual. Nós precisamos transformar conhecimento em sabedoria. Nós precisamos um ambiente espiritual harmonioso. Fazemos isso no início do trabalho. Imagine quando uma pessoa está desencarnando, quando uma pessoa está doente. No nosso dia a dia, o quanto nós precisamos rezar. Temos uma pessoa doente, vamos pedir que Deus ilumine o médico que vai realizar aquela cirurgia, e todas essas pessoas que nela vão participar. Então, gente, os espíritos podem se comover, mas não se desesperam. A felicidade deles não é afetada dessa maneira, porque eles entendem, por exemplo, o que é a morte exatamente. Nós sofremos, dizia eu, pela morte. Nós sofremos também pela doença. Mas veja bem, que a maior parte das nossas doenças são consequência do mau uso que nós fizemos. E a gente poderá dizer, mas eu não sabia que aquilo fazia mal ao fígado. Eu não sabia que aquilo podia provocar osteoporose. Ok. À medida que formos avançando como espécie humana, viveremos mais, com mais conhecimento. Mas esse trânsito de um mundo para o outro não pode ser considerado uma punição. Claro que os espíritos que não são simpáticos vão se esforçar para nos ajudar a passar pela doença, vão nos ajudar a encontrar um médico que nos ajude a tratar da mesma, mas
na verdade, eles não vão se desesperar porque nós estamos doentes, né? Nós sofremos pelas vicissitudes do dia a dia. Aí, o dinheiro está curto, né? A geladeira quebrou, né? O cachorro está doente, o veterinário é caro. Bom, aí, né? O espírito desencarnado está livre de todas essas preocupações do cotidiano. Então, isso aí, com certeza, não vai martirizá-lo, né? E, finalmente, nós sofremos pelos nossos erros, nossas decisões erradas. Isso os deixa tristes, claro. Imagine uma mãe que vê seu filho, por exemplo, envolvido no mundo das drogas, uma mãe que já fez essa passagem, né? Seu filho no mundo das drogas, né? Depauperando o próprio corpo, com certeza vai deixá-la triste, né? Mas mesmo assim, eles sabem que as pessoas podem cometer erros, podem proceder mal, mas também sabem que essas ações refletem uma fase passageira da vida, né? No seguinte, é impressionante, eu estava pensando sobre isso e me parei, eu tenho uma história, sei lá quantos livros, mais de 100 provavelmente. Dá um exemplo mais prático. Aí minha mão foi direto ao livro que eu precisava, do capítulo que eu precisava. Missionários da Luz. Missionários da Luz, livro escrito por André Luiz. André Luiz, um espírito, estava acompanhando, né, alguns encarnados junto com o mentor para aprender lições, né? Nesse momento eles estavam acompanhando Cesarina, uma moça que estava grávida, mas que desrespeitava seu corpo de todas as formas, na bebida, nas drogas, enfim, de todas as maneiras possíveis, e desejava o filho que estava carregando dentro de si. Então, nesse momento, a situação é a seguinte: diz assim o espírito, o mentor que está acompanhando André Luiz: tem um pai que a estima muito, o pai de Cesarina, né? Que a estima com extremos de afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira no sentido não sutil. Tanto padeceu por ela que os seus superiores, em nossa colônia espiritual, submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias, sem motivos. E André Luiz pensou assim: poxa, o assunto era novo para mim. Havia então recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? E o vosso mestre veio sobre ele: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciando-nos delas naturalmente, mesmo que encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio dos nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós, o esquecimento passageiro. O sofrimento do pai chegou a um limite que realmente estava afetando a sua vida do outro lado. E a espiritualidade maior, disse, estava vinculado demais ao lado daqui. Muito bom. Os espíritos que nos são simpáticos, então, se importam conosco, com nossos sofrimentos, mas não sofrem porque sabem que esses sofrimentos são passageiros. Uma coisa é boa: todos seremos sábios um dia. Portanto, todos seremos felizes um dia, né? O objetivo principal das nossas encarnações, dizia eu, é alcançar a sabedoria, porque com isso virá o discernimento, com isso virá a felicidade. Aí a gente pergunta: mas de que grau, de que felicidade estamos falando, né? O grau de felicidade dos espíritos é proporcional ao seu grau de elevação, naturalmente, né? Somente os espíritos puros têm felicidade suprema. Mas, olha o que o livro dos espíritos coloca: a alma que atingiu um certo grau de pureza já desfruta de felicidade. Um sentimento de doce satisfação a penetra e fica feliz com tudo o que vê, com tudo o que a cerca. Ergue-se para ela o véu que encobria os mistérios, e as maravilhas da criação e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Esse tipo de felicidade. Eu acho que, primeira felicidade, uma das mais importantes, eu acho que para mim, o dia que eu desencarnar, 30% dessa felicidade vai ser estar isenta das preocupações da vida corpórea. Não ter que cuidar mais da unha, do cabelo, da roupa, da saúde, sabe? Não ter que levantar de manhã e trabalhar e
Aí já acho que 30 talvez seja muito, mas 20% da felicidade já vai estar ali, né? Até terá, mas você não vai precisar fazer, é só pensar e estará feito. Assim, né? Passe de mágica. Imagine, gente. No trabalho não vai ficar dizendo. Meninas, não do trabalho, não, mas tem que me arrumar para trabalhar. No trabalho não vai ficar dizendo. Vamos ter a felicidade que vem da serenidade perfeita de não estarem sujeitos às paixões humanas, essas paixões que tantas desgraças por vezes ocasionam, né? A felicidade que resulta da compreensão do mecanismo do aperfeiçoamento. O espírito compreende, ou seja, veja só, nós falamos sempre isso, o espírito fica em cima da montanha, né? E de cima da montanha vê o caminho que já percorreu e o caminho que ainda lhe falta para percorrer. E aí ele percebe, bom, depende de mim. Essa questão, essa situação de ter nas minhas mãos, né, a capacidade de avançar, isso lhe está grande felicidade. Às vezes o espírito até vai solicitar provas um pouco mais duras, porque eu quero acelerar, eu quero chegar àquele grau de felicidade no qual ainda não me encontro. Minha felicidade ainda não é tão grande assim. Né? A outra felicidade é a afeição pura e sincera que une os espíritos da mesma ordem. E aí eu pensei o seguinte, quando a gente chega para a convivência, né, gente? 7h45 da manhã, um domingo de sol maravilhoso, né? E a gente chega aqui, né, com um sorriso e gente, tudo com comunidade. Do trabalho pelo bem comum. Aliás, tem duas ali. Primeiro é a felicidade que nós sentimos, e eles sentem, de estar em companhia de outros espíritos da mesma ordem, que é uma felicidade pura, é uma amizade sincera. Quando nós estamos com os nossos amigos, a gente fica feliz. É muito bom estar reunido com a família, é muito bom estar reunido com os amigos. A gente ri mais, né? Imagine camaradagem, né? E, como eu dizia, o trabalho para o bem comum, que nós experimentamos aqui na Terra, né? Imagine quando você está lá na espiritualidade fazendo isso que o seu falou, aprendendo, porque essa é a função dos espíritos, né? Aprender e ajudar. Eu falei que às vezes o espírito, na sua necessidade de chegar mais rápido à felicidade, ele escolhe provas mais duras. E tem um parágrafo aqui, agora, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a crença na vida futura e na vida pregressa nos permite entender por que uns sofrem mais do que outros, porque uns nascem na miséria, enquanto outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir, né? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. Então a doutrina espírita nos ajuda a entender um pouco disso, né? Muitas dessas provas tão duras foram escolhidas por nós mesmos na nossa pressa, porque nos sentimos já preparados, né, para avançar mais, né? É possível ser feliz aqui? É o comercial do Grupo Pão de Açúcar. Gosto muito, é uma musiquinha boba. O que você faz para ser feliz? Você feliz? O que faz? Você faz o que te faz feliz? O que te faz feliz? Você ser feliz? O que você faz para ser feliz? Vamos tirar a responsabilidade, não vamos terceirizar a responsabilidade na nossa felicidade, né? Não tem como. Vamos encerrar? A Joana de Ângeles diz: eis livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com a qual desejas conviver. Jogou a bola para nós. A nossa felicidade é assunto nosso. Né? Uma palavra sobre a questão da sabedoria, que é a arte do saber. É a arte do saber. Saber e saborear é a mesma coisa. Isso que em Portugal ainda se diz, quando a pessoa come alguma coisa,